Olá, pessoal. Agora sim, agora a gente registrando aqui nosso momento. Boa noite para vocês, é um prazer estar aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia, se você estiver assistindo esse momento gravado. A gente está começando hoje, gente, a nossa imersão à prova municipal, um evento aí organizado pela Prova-S, com um time de professores, para a gente poder conversar, bater um papo sobre os concursos municipais e receber aí professores queridos, que faz parte da Prova-S, que tem auxiliado a gente a aprovar dezenas de alunos aí em concursos públicos de prefeituras, em concursos públicos aí em todo o país. Olha, está aqui comigo hoje a professora Simone Pegoretti, uma querida, uma colega, amiga, colega de prefeitura, colega aí de serviço público. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a Simone, mas rapidinho, eu vou só situar vocês aqui em relação ao nosso evento. Primeiro, quero saber de onde vocês são. Primeiro, saber se todo mundo aqui é assistente social. Às vezes, alguns colegas aparecem aqui, né, para poder estar junto com a gente. A gente tem a galera da psicologia que sempre está pegando a carona nos nossos conteúdos, e todos são muito bem-vindos. E a gente quer saber de onde que vocês são. De Belo Horizonte, de Minas Gerais, de outros estados do nosso país. Conta para a gente aqui, para a gente poder começar a conhecer vocês. Vamos lá, coloca no chat aqui para a gente. Olha, Paloma de Montes Claros, Sueli de Itarana, Espírito Santo. A Brenda acabou de concluir a graduação. A Aline a Aline sempre presente, né, Aline? A Aline adora a Simone, viu? Sua fã, a Simone, a Aline. A Deise de Três Rios. A Vanessa está entrando aqui. A Sueli é assistente social do CRES aqui, tem um monte de colegas conosco, gente. A Gimene é de São Francisco, de Minas Gerais, olha, muito bom. Alguns de vocês já conhecem a nossa página no Instagram, a Prova-S, nós já estamos lá já há algum tempo. Olha, a Deise é assistente social do Conselho Tutelar, Rafaela de Mariana. Nós temos o nosso perfil lá no Instagram, a Prova-S, né, um perfil exclusivo para tratar de assuntos relacionados a concursos públicos de serviço social. E nós temos o nosso preparatório, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Adriana, não dá sem som, não. Eu creio que vocês estão me ouvindo. Entra e sai de novo, para poder dar uma melhorada aí no seu áudio, tá bom? E aí nós temos tradicionalmente realizado alguns eventos aqui, mensal, para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre o nosso curso, os nossos cursos que nós oferecemos, para a gente poder compartilhar gratuitamente sobre a nossa metodologia, um pouco dos nossos professores, e esse mês é hoje, começa hoje a nossa imersão à prova municipal. Escolhemos esse tema, né, porque a gente está aí com vários concursos abertos para concursos de prefeitura, a gente teve concursos estaduais, a gente teve concursos aí, muitos concursos estaduais, a gente teve FEMIG, aqui no caso de Minas Gerais, a gente teve a CEA, e agora a gente está focando um pouco em concursos municipais, porque nós temos um boom de editais aí. E aí é o seguinte, deixa eu me apresentar para vocês já se apresentaram, deixa eu falar um pouquinho de mim para vocês. Meu nome é Amanda, eu sou assistente social, assim como a maioria aqui. Eu faço parte, né, sou diretora da Prova-S, criei aí esse sonho, mas não estou sozinha, porque eu entendo que ninguém faz nada direito sozinho, por isso que junto comigo tem um time de colegas aí, assistentes sociais, e também de outras formações, auxiliando na aprovação de diversos alunos. Eu comecei lá atrás, fazendo algumas ações de mentoria para auxiliar colegas que já queriam, né, se relacionar comigo e junto comigo aí aprender um pouco como eu tinha chegado, como eu tinha alcançado alguns degraus aí relacionados à aprovação em concursos. Afinal de contas, eu fui aprovado no concurso do INSS, fui aprovado em concurso da Prefeitura de Belo Horizonte na assistência social. Minha nomeação aconteceu em 2012 e também fui recentemente nomeada para o concurso da saúde também na Prefeitura de BH, não assumi, escolhi continuar aqui na Prova-S, pedir reclassificação, e eu hoje sou servidora pública da Prefeitura de Belo Horizonte. Só que é o seguinte, pessoal, qual que é a minha história? A história da maioria dos colegas aqui, da maioria dos assistentes sociais. Filha, né, aí, parte de uma família parental feminina, minha mãe ganhava só um salário mínimo, estudei a minha vida inteira em escola pública, entrei na faculdade particular como bolsista para a UNE, eu estudei aí com apostilas doadas para poder conseguir uma boa nota, para conseguir uma bolsa.
no ProUni, assim, eu entrei e fiz a minha faculdade, eu fui reprovada em vários concursos. Eu não sabia estudar, eu gastei muito dinheiro comprando cursos preparatórios muito ruins. Então, a minha história é semelhante com a maioria aqui. E aí a ideia é trocar, né? A gente faz um trabalho muito horizontal, no sentido de a gente estar junto com os nossos alunos e dizer o seguinte: olha, eu sei um pouco desse processo aí que você está passando, e a gente está nesse espaço mesmo para a gente poder trocar. A maioria dos nossos professores também é a mesma história, a mesma luta, e aí a gente fala assim, olha, é possível. Tá? E aí a gente vem para poder auxiliar vocês nesse processo, dizer assim, olha, vamos trocar aquilo de bom e vamos trocar o de ruim também, para a gente poder para vocês não cometerem os mesmos erros. E a gente vai avançando, vai conhecendo metodologias novas do que se relaciona ao que é um concurso público, como aprovar, e daí que a gente criou o Aprova-S, desse processo, dessa minha vontade de compartilhar esses processos que envolvem alcançar um cargo público. Só cada um sabe o que significa ser aprovado em um concurso público. Para alguns é um sonho muito grande, para outros é somente uma questão que envolve um salário fixo, enfim, a gente não está aqui para poder discutir o que significa. Eu sei que é algo muito importante para a minha vida, né? Um dos maiores sonhos que eu tinha, realizei. Hoje eu sou servidora pública da Prefeitura de Belo Horizonte, estava trocando ideia com a Simone agora à tarde, estava lá. Hoje eu atendi 10 usuários, não abro mão do meu cargo, sou muito feliz por servidora pública, porque foi algo que eu queria muito, conquistei, e é algo que eu quero continuar sendo. E nós estamos aqui para poder auxiliar vocês que também querem alcançar. A aprovação não é fácil, tá? Ninguém está aqui para dizer que é fácil, mas é possível. E a gente criou, então, a Aprova-S, que tem o objetivo de, além de trazer conteúdos, né, aulas, trazer uma nova forma de estudar para concurso, um processo efetivo para poder ajudar, né, vocês a superarem as dificuldades, enfim, alcançar, né, o grande sonho aí. E aí, deixa eu falar rapidinho para vocês em relação aos nossos resultados, porque isso é importante para vocês poderem entender um pouco da nossa caminhada, né? Afinal de contas, a gente precisa dizer quem somos nós, né? Quem é esse povo que está aqui, que convidou vocês para poder falar um pouco a respeito de aprovação, né? A gente tem uma caminhada já, né? Então, olha só, a gente começou lá atrás com o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, 6 vagas, nós tivemos 2 alunas aprovadas. Depois, nosso queridinho aí, porque é o concurso no qual eu e a Simone, nós somos servidoras, né, Simone, do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, das 22 vagas, nós tivemos o prazer de ter 9 alunas aprovadas dentro dessas vagas. Então, nossas alunas se tornaram nossas colegas de trabalho, né? Então, a gente essas colegas que acabaram de ser nomeadas agora, algumas semanas atrás, então já estão exercendo, né, os seus cargos, 9 de serviço social, porque nós tivemos psicólogas que estudaram conosco e também foram nomeadas, inclusive primeiro e segundos lugares, né, foram nossas alunas. Depois a gente teve o concurso do IPSENG. IPSENG a gente bateu o recorde, porque 4 vagas de ampla concorrência, os 4 alunos Aprova-S, 100% de aprovação aí dos candidatos, dos alunos, dos candidatos de ampla concorrência. A gente teve aprovação também no TJS, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a aluna que é muito significativo para mim essa aprovação, porque eu conheci ela dizendo, meu sonho é passar num concurso de tribunal, e ela realizou o sonho dela, acompanhei a Stephanie desde o início, e ela realizou o sonho dela, e hoje é servidora do TJS, e aí nós estamos lá com o 1º e 4º lugar na prova objetiva da Defensoria Pública de Minas Gerais, aguardando aí a etapa da redação, mas pela pontuação vai cravar aí 1º e 4º lugar. A Assembleia de Minas Gerais, a gente está aguardando a prova de títulos também, só na expectativa, né? E TJMG, a gente está também aí esperando desenrolar esse imbróglio todo do TJMG. Temos mais de 10 alunos nas comarcas aí de Minas Gerais, tá bom? E aí a gente tem também, aguardando o resultado da SEI e aguardando o resultado da FEMIG, também que nós tivemos as alunas em boas posições. E aí, pessoal, muitos concursos municipais, porque nós não trabalhamos somente com concursos específicos. A gente tem o nosso principal curso, que é o nosso curso completo, que é o qual nós vamos abrir, para o qual nós vamos abrir vagas
na quinta-feira, com uma condição nunca vista no mundo dos concursos, tá bom? E aí nós temos vários alunos aprovados em Hortolândia, tem vários alunos aprovados aí. E aí a gente está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque a gente entende que a gente já tem muito para poder compartilhar. Hoje a professora Simone Tegoretti vem com a lei orgânica da assistência social. É uma aula muito especial, uma aula muito importante para quem vai fazer concurso, principalmente de prefeitura, mas a LOAS está em qualquer concurso praticamente. Amanhã a professora Tanani, ela vem com um conteúdo de ética profissional, que é um conteúdo ainda um pouco difícil para a gente poder compreender alguns conceitos, e a Tanani, como ninguém sabe, destrinchar isso para a gente poder entender. E, na quinta-feira, o querido Bruno Lira. Quem não conhece o professor Bruno Lira ainda precisa conhecer. O Bruno nos ensina o ECA como ninguém. E ele vem, então, na quinta-feira, e no dia que nós vamos abrir as vagas para a quarta turma do curso completo, o Bruno vai estar comigo, tá? E tem uma surpresa, o Bruno começou a gravar o Estatuto da Pessoa Idosa para a gente, vai estar já chegando na nossa plataforma, a metodologia do Bruno, para a gente poder também aprender o Estatuto da Pessoa Idosa. E eu estou com vocês aí na condução desse time lindo, maravilhoso, trazendo algumas novidades para vocês também. A Simone, agora, hoje, gastei aqui 13 minutos, é dia da Simone. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui na apresentação e já vou passar a palavra para a Simone. Bem-vinda, Ana, chega por aqui mesmo. Quem que é a Simone? Simone é assistente social, colega nossa de formação, mestre em ciência política pelo FMG, servidora pública da Prefeitura de Belo Horizonte, acho que eu já repeti isso 4 vezes para vocês, porque eu tenho uma honra de ter Simone como colega. A Simone está licenciada maternidade, é importante dizer isso, que ela está com um pequeno em casa, mas ainda assim está conosco aqui. Mas ela ocupa o cargo de diretora regional de assistência social em Belo Horizonte. E nós temos a honra de ter a Simone como professora no Aprova S aí, com os conteúdos relacionados à assistência social, os conteúdos que envolvem o Sistema Único de Assistência do SUAS. Simone, primeiramente, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu te convidei toda assim, porque eu sei que estar com o bebê em casa não é fácil, mas gratidão eterna por isso, tá? Por estar aqui conosco, com mais de 80 pessoas nesse momento, e eu quero te entregar esse momento, saber que, né, compartilhar o seu conteúdo aí da assistência com essas pessoas. Tem gente que não compreendia de jeito nenhum suas, e com as suas aulas começaram a compreender, e hoje a gente tenho certeza que muita gente vai ter esse momento especial aqui também, tá bom? A sala é sua. Muito obrigada, querida. Vou tirar minha apresentação, tá? Boa noite novamente. Eu que agradeço, Amanda, imensamente por mais essa oportunidade de encontrar aqui 83 pessoas de lugares mais diversos, para a gente poder compartilhar um pouco sobre o Sistema Único de Assistência Social, sobre a política de assistência social. O Aprova S é um presente na minha vida pela oportunidade da gente compartilhar um percurso, compartilhar percursos profissionais, né, e trajetórias de conhecimento, elas passam por um campo ético-político também, né, quando a gente fica pensando em realizar nossos sonhos, né, realizar um projeto de vida, de ser aprovado num concurso público, é para quando a gente estiver lá na execução, entregando política pública, como servidoras públicas na vida das pessoas, a gente também contribua para que elas tenham projetos de vida, né, projetos de futuro. Então, é como se fosse uma ação aí, né, que a gente vai reverberando o direito de acesso, né, a políticas públicas, e com algo que é muito sensível, né, gente, é operar assistência social por meio de servidoras públicas. Então, eu espero honestamente que esse tempo que a gente vai passar juntas aqui contribua para aprofundar o conhecimento de vocês em relação à lei orgânica da assistência social, e quando vocês estiverem lá fazendo a prova, né, fazendo questões a respeito desse conteúdo, eu espero honestamente que essa aula de hoje ajude e contribua para que vocês resolvam as questões da forma mais assertiva. E agradeço, viu, Amanda, novamente pela oportunidade, pelo cuidado, pela generosidade, e vamos seguindo aqui. A Deise levantou a mão, pode ficar à vontade. Deise,
Não sei se foi sem querer ou se você quer falar mesmo, pode ficar à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente. Vocês estão vendo uma apresentação nada discreta aí, gente? Estão vendo Ah, sim. sem problemas. Então, joia. E aí, eu vou passando aqui a apresentação. Se vocês quiserem trazer perguntas no chat, se vocês quiserem abrir o microfone durante a minha fala, podem se sentir super à vontade, podem se sentir muito confortáveis, tá? Eu estou muito confortável aqui com vocês, da gente fazer um percurso juntas e da gente aprofundar o nosso conhecimento. Então, se sintam muito acolhidas, se sintam cuidadas aqui pelo Aprova-S. Então, não tenham receio de trazer as questões, de trazer as perguntas, fiquem à vontade mesmo para a gente poder compartilhar, tá? Então, hoje, né, nós vamos falar um pouco da Lei Orgânica da Assistência Social, como vocês sabem, a Lei número 8742, de 7 de dezembro de 1993, é uma legislação salutar para a política de assistência social, assim como a Constituição Federal de 88, a LOAS, ela eleva o patamar da assistência social, né, ao campo do direito de acesso, ela organiza as ações da assistência social, e aí a gente vai se organizar aqui, passando capítulo por capítulo da LOAS, nós vamos nos deter em alguns pontos que costumam, né, Amanda, aparecer com mais veemência nas questões de prova, e ao final da aula eu peço a vocês, se possível, fiquem com a gente até o final, para a gente poder resolver junto aqui algumas questões, para a gente ir tendo a oportunidade também de testar o nosso conhecimento, né, e de ir aprimorando a realização mesmo, né, das questões. Também quero destacar para vocês que a Lei 8742 de 93, ela é atualizada pela Lei 12.435 de 2011, que a gente chama a Lei do SUAS. Então, lá em 93, né, quando a LOAS é promulgada, um percurso acontece, não é verdade? Então, a gente tem um avanço ali na política de assistência social no início dos anos 2000, com a NOB, com a NOB-RH, com a PNAS, e em 2011 a LOAS é atualizada e reorganizada no sentido de gestão, no sentido de organização de suas ofertas, mas ela continua, né, sendo a 8742, e tem outras legislações também que vão aí atualizando a LOAS, mas a gente dá destaque para essa, porque essa diz respeito a uma forma de organização da assistência social. Essa lei vai lá, né, atualizar a LOAS dizendo que a gente vai se organizar por meio de um sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. A gente poderia escolher, poderia ter sido uma escolha de gestão, fazer um sistema hierárquico, um sistema centralizado, mas não. A forma de organização da política de assistência social é em formato sistêmico, descentralizado e participativo, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E a LOAS também organiza, né, as proteções da assistência em social básica e social especial de média e de alta complexidade. Não sei se todas que estão aqui já atuam ou atuaram, né, na política de assistência social em si. Eu vi que tem colegas que atuam no CREAS, né, vi outras referências aqui. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, para algumas talvez seja aí já bem familiar, né, esses conceitos, essa forma de organização, mas nós vamos aqui nivelar um conhecimento e uma orientação. A LOAS também institui os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, unidades públicas estatais que fortalecem a política de assistência social, porque é ali que a gente encontra a proteção socioassistencial. Tem o microfone aberto, pessoal? Eu não sei. Ah, Josi. Obrigada, Josi. Deixa eu voltar aqui. Isso. Institui também o Índice de Gestão Descentralizada. Essa institucionalidade, ela também é fundamental, porque ela vai dizer respeito ao acesso a recursos públicos oriundos da União para execução e aprimoramento das ações da política de assistência social.
Então, seguindo em frente, esse artigo primeiro, ele é, né, gente, quase que um mantra para a gente, né? A gente começa lendo a Lei Orgânica da Assistência Social e já se depara com uma afirmativa e com um compromisso ético da legislação, de que a assistência social ela é direito do cidadão e dever do Estado, não é verdade? E por que esse destaque do campo do direito? Porque até, né, algumas décadas atrás nós sabemos onde se encontrava a assistência social, não é verdade? Na caridade, né, nos fundos da igreja, no aspecto religioso. Então, a LOAS, ela reafirma, assim como a Constituição Federal, que a assistência social é direito e ela é dever do Estado. Ela compõe a Seguridade Social, juntamente com a Previdência e com a política de saúde, né? Igualmente, a política de saúde, ela é não contributiva, ela provê os mínimos sociais, pensando ali, né, patamares de dignidade, né, patamares de civilidade, formas mínimas de sobrevivência, e ela se realiza por um conjunto integrado de ações, de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, tem algumas provas, né, gente, que a gente vê até algumas palavras sendo retiradas, né, e nas opções lá. Então, assistência social, aí pula, direito do cidadão, né, então essa afirmativa, ela é realmente salutar para a gente compreender a LOAS, porque ela já vem dizer para a gente pontos essenciais, de que a assistência é direito, de que ela compõe a seguridade social, de que ela provê mínimos sociais, e de que ela participa de um conjunto integrado de ações. Então, ela já diz para a gente aí os rumos da política, não é verdade? E ainda no capítulo 1, a gente vai encontrar os objetivos da assistência social, que são 3: proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. Então, é importante que a gente tenha em mente esses 3 objetivos organizados na Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos passar rapidamente por eles, só para a gente ir se familiarizando com esses conceitos, com esses objetivos? Por que o objetivo de promover proteção social? Porque proteção social, né, famílias e pessoas protegidas, elas têm melhores condições e patamares mais elevados de dignidade, de cidadania, de participar do mundo do trabalho, de exercer os seus direitos, assim como os seus deveres. Então, para que, inclusive, né, um familiar proteja, por exemplo, uma criança, uma pessoa idosa, ele também precisa estar protegido. Então, quando a gente pensa um campo de proteção social, é a certeza de poder contar com uma ação de Estado, caso eu precise. E caso seja necessário, a proteção social vai estar ali para eu poder acessar, na escala da minha necessidade. Então, às vezes, a minha proteção social vai dizer respeito a uma orientação, às vezes, a proteção social vai dizer respeito a um acolhimento institucional. Então, proteção social é um dos objetivos da assistência. E para que proteger? Ora, para proteger o direito à vida, a redução de danos, a prevenção da incidência de riscos. Isso para todo mundo? Sim, para todo mundo. Mas especialmente para quem? Quem que nós priorizamos? Quem que nós cuidamos assim de um olhar mais detido? A família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Por quê, gente? Porque são condições e ciclos de vida que nos colocam numa condição de maior vulnerabilidade, não é verdade? Crianças precisam de cuidado, de orientação, de apoio, de acesso à alimentação, à educação, não é verdade? É o amparo, né, às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. O outro objetivo, segundo, é a vigilância socioassistencial. Do que se trata, né, essa vigilância, quem que a gente vai vigiar, né, para que vigiar, né, o conceito de vigilância é no sentido, pessoal, de antecipação. Eu preciso olhar para o território e ver ali
quais são as principais vulnerabilidades, quais são as principais potencialidades para a gente não errar na hora da intervenção. Então, tem famílias numerosas, tem muitas famílias com criança pequena, tem família que era para estar no cadastro e não está acessando o cadastro. Então, a vigilância socioassistencial é para que a gente acesse um campo de proteção por meio do acesso à informação. Então, elas são integradas esses objetivos. E a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. É o acesso ao serviço, ao benefício, aos programas, aos projetos, às ações no campo socioassistencial que possam contribuir para ampliar a proteção social. E aí eu chamo a atenção de vocês, que eu não sei se vocês já viveram alguma experiência assim, tem algumas provas que eles perguntam assim para a gente: a assistência social tem por objetivo, aí não colocam proteção, mas já vem aqui, por exemplo, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Está correto, né? A gente, dentro da proteção social, a gente tem esse leque, né, de especificação de 5 situações, de 5 referências que são prioridade no campo de proteção. Então, eu chamo a atenção de vocês a isso. O BPC, por exemplo, né, aqui na letra E está dizendo, ele é um dos objetivos da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é importante a gente focar nesses 3, proteção, vigilância e defesa de direitos, mas sabendo que dentro da proteção é como se a gente abrisse o guarda-chuva e colocasse lá dentro 5 situações específicas, que é da letra A à letra E, que está aqui no slide para a gente, tá bom? Vamos seguindo? Deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma... Vai enviar, né? Então, joia, maravilha. Então, vamos seguindo aqui. Ainda no capítulo 1, a gente vai conhecer as orientações e as diretrizes da LOAS em relação às entidades e organizações da assistência social. Não sei se tem alguém aqui com a gente que trabalha em OSC, em organização da sociedade civil, parcerizada ou não com o poder público, né? As organizações da sociedade civil compõem a política de assistência social, elas compõem o SUAS, e elas são extremamente relevantes para a execução da política, não é verdade? E aí a LOAS vai cuidar de nos orientar do que se trata essas entidades, do que se trata essas organizações. E diz para a gente que para ser uma entidade de assistência social, ela vai fazer uma ou 3 dessas ações, que é de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos. Ela pode fazer só uma, ela pode fazer 2 ou pode fazer as 3. Nós temos uma gama de entidades, de organizações da sociedade civil, por exemplo, no campo do meio ambiente, as creches, né, na política de educação, na política de saúde, não é verdade? A gente tem organizações da sociedade civil, mas aí a LOAS diz para a gente o que é uma organização da sociedade civil no campo da assistência social. E aí ela faz essa separação, que para ser da assistência social, ela precisa ter essas características aqui. Então, ela vai dizer atendimento, assessoramento e defesa de direitos. Para ela ser de atendimento, ela vai fazer, aí eu chamo a atenção de vocês, que já é aqui, né, uma diferença importante, que na hora da prova, se a gente precisar acessar essa informação, ela pode nos ajudar. Sempre que a gente pensar em entidade de atendimento, nós estamos dizendo daquela entrega direta para o usuário. É estar ali com o usuário, de forma individual ou de forma coletiva, trabalhando diretamente com ele, fazendo com que chegue à vida dele um serviço lá do CRAS, um benefício, um programa, um projeto, é a execução direta de uma oferta na vida desse usuário e dessa usuária. Então, sempre que a gente pensar uma entidade de atendimento, ela vai estar lá atendendo de fato, sabe? O nome já nos ajuda a compreender. É atender de fato ali os usuários e as usuárias. Quando a gente pensa as entidades de assessoramento, a gente vai pensar naquelas entidades que contribuem para fortalecer o debate em relação à defesa da política de assistência social. Ela vai orientar, ela vai capacitar, ela vai formar lideranças, ela vai pensar, por exemplo, ali, né, conselheiros e conselheiras, como que ela pode apoiar para esses conselheiros e conselheiras serem mais ativos, para eles compreenderem mais a política, para eles apresentarem propostas que traduzam de fato a
realidade e os objetivos da política. Então, essas são as entidades de assessoramento. Aquela de defesa e garantia de direitos, ela vai pensar a efetivação dos direitos socioassistenciais, vai debater com a sociedade a construção de novos direitos, vai promover acesso à cidadania, trabalhar para enfrentar desigualdades sociais, projetos de enfrentamento à extrema pobreza, por exemplo. Então, essas são as diferenças das entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos. E é importante a gente sempre ter em mente, que essas entidades, elas vão atuar, gente, numa perspectiva correspondente a toda a direção, a toda a orientação da política de assistência social. Ela não pode ser de atendimento, por exemplo, e ensinar as crianças a fazer o para casa da escola. Não, ela não vai ser de assistência social, ela vai ser de educação. Ela não pode ser de assessoramento da assistência social e fazer a discussão de acesso a medicamentos no campo da saúde, compreende? Então, ela vai falar do objeto, né, das ações referentes à política de assistência social, ok? E aí eu deixo aqui só mais uma lembrança para a gente também do conteúdo dessas 3 formas, né, de atuação das organizações da sociedade civil no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. E aí no capítulo 2, que é um capítulo muito relevante da LOAS, ela vai nos orientar sobre os princípios e as diretrizes da política de assistência social. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque a gente vai no corre, né, fala assim: "Nossa, eu preciso decorar esse negócio aqui, eu preciso pegar essas letras aqui", e a gente faz isso e tudo certo, nos ajuda muito essa organização mental, mas eu acho que igualmente nos ajuda a compreender os porquês. Por que que esses são princípios da política de assistência social? Então é esse convite que eu faço a vocês, assim, da gente aprofundar a nossa reflexão, porque isso vai nos ajudando, assim, numa compreensão mais aprofundada para além da escrita em si, né, mas para o conteúdo ético-político que essa direção traz para a gente, que a LOAS traz para a gente, né, no conteúdo. Então, quando a gente pensa nos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, nos princípios da política de assistência social, nós vamos encontrar 5. O primeiro deles é a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. O que que a lei está dizendo para a gente? Qual que é a orientação? Olha, as necessidades sociais, elas precedem, né, nós vamos olhar cuidadosamente para a necessidade, né, nós não vamos pedir para a pessoa chegar lá com um carrinho de comprovação de necessidade, né, nós vamos olhar para esse sujeito, para esse ser humano, né, com todas as suas potências e com as fragilidades que se apresentarem ali. E aí, antes de qualquer coisa, é essa pessoa que chega, e não é a renda dela que chega, eu estou aqui com a renda per capita, não, a gente está com uma pessoa, né, uma pessoa com necessidades sociais, não é assim? Então, a supremacia vem primeiro, né, gente? É a universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, né? O que que a gente está dizendo aqui de universalização dos direitos sociais, pessoal? A gente está dizendo de elevar o acesso à cidadania. Quando a gente pensa os direitos sociais, saúde, educação, habitação, segurança alimentar, lazer, esporte, assistência social. Então, quando a gente pensa, né, da universalização dos direitos, pensando que esse usuário que chega aqui, né, no atendimento lá na unidade, lá no CRAS, a criança não está acessando a escola, o outro familiar precisa de um acompanhamento em saúde, ele não está acessando, não sou eu messiânica que vou lá sozinha fazer e acontecer, mas eu vou trabalhar para que esse usuário, ele tenha condições de chegar ali à porta da outra política pública e requerer e acessar o seu direito, ter a ciência, a consciência de ter direito de acesso, compreende? O terceiro princípio, né, da assistência social, o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia, ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Esse terceiro, gente, assim, me dá um sentimento, assim, foi tão assertivo, que escolha bonita a gente pensar que um princípio da assistência social é respeitar a dignidade do cidadão. Eu não respeito porque ele me trata bem, porque ele chegou lá na unidade falando baixinho, eu respeito porque ele tem dignidade,
né, porque ele é cidadão, né, compreendem, assim, essa dimensão, ela é salutar para a gente operar a política de assistência social, senão nós só vamos naquelas famílias que às vezes têm a voz mais abafada, né, aquela voz ali de uma dimensão de exclusão, aquele usuário que às vezes chega, que fala mais alto, que está revoltado, às vezes a gente, não, esse aí, nossa, esse é uma bomba, esse eu não quero atender, nós não fazemos assim, não é verdade? Nós respeitamos a dignidade do cidadão, e aí não é também por amor, né, gente? É por respeito, né? A gente pode até ser vocacionado, gostar do que a gente faz, mas antes de tudo, a gente faz por respeito. Aí isso nos coloca no mesmo patamar de atuação. Gostando ou não, querendo ou não, estando afim ou não, todos nós vamos no mesmo patamar, porque todos nós estamos orientados pelo princípio do respeito à dignidade do cidadão. A igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais, é no sentido de olhar equivalência, é de olhar necessidade, não é verdade? Então, lá num determinado município, onde eu tenho ali a população mais isolada, né, com menos acesso, então eu tenho que pensar uma ação de direitos de um CRAS, um CREAS mais itinerante, não é verdade? Ah, não, é uma ação mais aglomerada, no território mais urbano. Ah, então vou pensar uma outra forma de acesso, talvez aqui a gente pense uma proteção mais ampla para a juventude, enfim, né, é como que a gente pensa a partir do território essa equivalência, né, das populações urbanas e rurais, sem discriminar. E a última é a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Essa divulgação, ela é um direito. Não é tão bom quando a gente chega num lugar e tem uma placa lá dizendo horário de atendimento, hoje é a fulana de tal que está atendendo a gente, vai parar tal horário para almoçar, precisa desses documentos. A gente se sente tão respeitado, não é assim? É tão bom a gente saber o jeito que a coisa funciona. Às vezes a gente chega num lugar ou liga, né, num determinado setor, ah, não estou sabendo não, liga em tal lugar. Não, quem sabe não está aqui não. Então, esse princípio está dizendo da transparência. Se tem um benefício, vamos divulgar amplamente os critérios de acesso, quem tem direito, vamos divulgar o horário de funcionamento, de que jeito que funciona, como que faz o cadastro, se tem critério para conceder determinado benefício, determinado direito, para que as pessoas tenham ali essa transparência para poder também acessar. E aí vem, né, uma forma aí da gente tentar ter esses princípios bem fresquinho na nossa mente, é pensar essa decorar, né, eu esqueci o nome, Amanda, que a gente chama dessas letrinhas quando a gente faz. Mnemônicos. Mnemônico, isso. E aí, geralmente, a gente pensa, né, no SURID, que é a supremacia, universalização, respeito, igualdade, divulgação ampla dos benefícios, aí a gente só colocou aí o PRI-SURID para a gente lembrar, que é um princípio, e o SURID, as demais letras, né, da primeira palavra aí dos princípios, para a gente poder se orientar. Mas mais que isso, a gente se orienta pelo conteúdo do conhecimento que a gente vai absorvendo e compreendendo, né, o tanto que ele é importante para a gente saber dele e para ele também ser conteúdo aí de direito de acesso na vida das famílias. Ainda, né, nos princípios e diretrizes, a gente tem a organização da assistência como base, como estrutura, 3 diretrizes. A descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e o comando único das ações em cada esfera de governo. O que a legislação está dizendo para a gente? Nós vamos executar a assistência social de forma descentralizada. Lá na década de 90, não sei se vocês, acho que não é do tempo de vocês, viu, gente? É do meu tempo, que a gente tinha lá comunidade solidária, essa forma, né, de organização, ela era extremamente centralizada, né, a União acessava alguns recursos ali, uma questão de filantropia, né, pouco recurso público, e olhando para determinadas regiões e ali promovendo alguns investimentos. Então, a LOAS, né, nos orienta que a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer de forma descentralizada. Por que descentralizada? Porque quem mora aqui em Belo Horizonte é diferente da realidade de quem mora tem
uma cidade aqui, Itaúna, né, que eu vi, é muito diferente. Então, a gente precisa respeitar essa descentralização, pensando numa dimensão de realidade de quem vive ali. Por isso, descentralizar, por isso a gente fazer de modo com que a União tenha uma coordenação geral, mas a gente respeite as especificidades, as singularidades territoriais e dos municípios. A participação da população, por que que é uma diretriz, gente? Porque a gente poderia escolher, né, o legislador poderia escolher fazer de forma centralizada, arruma uma turma de burocratas, uma turma técnica, assim, vai ser assim, vai ser desse jeito, mas quem vive a realidade, quem acessa a política pública, é quem tem a legitimidade para dizer das melhorias que ela precisa, para dizer do que é sentir na pele e acessar o cadastro único para programas sociais. Por isso que a participação da população ela é uma diretriz da política de assistência social, por isso que ela é uma base. Sem participação, a gente não faz política de assistência social. E a última é a primazia da responsabilidade do Estado. Nós olhamos agora há pouco para as organizações da sociedade civil, não é verdade? Mas a primazia da responsabilidade é do Estado. Quando a gente pensa famílias em extrema pobreza, crianças em situação de violação de direitos, pessoas idosas necessitando de proteção, de acolhimento institucional ou de outros acessos a direito no campo socioassistencial, nós sempre vamos pensar que uma diretriz da assistência social é que a primazia vem primeiro a responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Então, está na prefeitura, a responsabilidade é do executivo municipal, e assim Estado e União. Então, essas são as 3 diretrizes da LOAS, né, na política de assistência social: descentralização política administrativa, participação da população e primazia da responsabilidade do Estado. Vamos seguindo em frente? Aí aqui, a gente deixou organizado para vocês os objetivos, os princípios e as diretrizes, porque aí fica, né, pequenininho, como uma forma de consulta. Sempre que vocês precisarem e tiverem oportunidade, é bom dar uma olhada aqui, porque via de regra, esses objetivos, princípios e diretrizes costumam ser cobrados de nós, né, nas provas de concurso. No capítulo 3, a gente vai para a organização e a gestão da política de assistência social. E aí o artigo 6º vai trazer para a gente 7 objetivos que dizem respeito à organização do Sistema Único de Assistência Social. Então, percebam, eu chamo a atenção de vocês. Aqui em cima, no capítulo 1, a gente diz dos objetivos da assistência social: proteção social, vigilância e defesa de direitos, beleza? Esses objetivos aqui, pessoal, vai estar dizendo para a gente dos objetivos de gestão, dos objetivos de organização do Sistema Único de Assistência Social. Simone, mas são 7, como é que eu vou decorar 7 objetivos? Esse não precisa. Legal é a gente decorar o de cima do capítulo 1, que é a proteção social, a vigilância e a defesa de direitos. Então, tendo esses 3 em mente, se esse aqui cair me perguntando se é um objetivo da LOAS, eu já vou estar ligada que não, porque eu já sei que são aqueles 3 que a gente acabou de olhar. É importante saber que esses existem? É importante, é fundamental, quando a gente pensa a organização da gestão. São objetivos de organização de gestão, de gerenciamento, de como que a coisa vai acontecer. Como que aqueles objetivos lá vão se tornar realidade na vida das famílias. É consolidando uma gestão compartilhada, é todo mundo colocando dinheiro, né, fazendo cofinanciamento, é integrar a rede pública e privada, estabelecer responsabilidade dos entes federados, definir os níveis de gestão, respeitando as diversidades regionais e municipais, implementar a gestão do trabalho e a educação permanente, porque sem trabalhador apto e capacitado a gente não consegue executar política pública, fazer gestão integrada de serviço e benefício, não é verdade? O CAD único não pode estar longe lá da turma que atua lá nos serviços do CREAS, não é assim? Afiançar a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Podemos seguir em frente, pessoal? Querem trazer alguma consideração? Está muito rápido, está muito... Posso, Brenda? Vou voltar aqui.
Aí, esse aqui, Brenda, que eu disse que é importante a gente ter em mente, dos objetivos da LOAS, desculpa, que é a proteção social, a vigilância e a defesa de direitos. Porque tendo esses três em mente, eu vou conseguir resolver melhor quando aparecer esse 7 aqui, desculpa, esse 7 aqui. Porque aqueles, né, são os objetivos da Lei Orgânica da Assistência Social, e esses aqui são os objetivos da gestão do Sistema Único de Assistência Social. Então, tendo aqueles três em mente, eu já vou saber que aqueles são objetivos da LOAS, e esses são objetivos de organização de gestão. Ajudou de alguma forma? Falar mais devagar? Posso. É que eu tenho tanto de slide, eu estou preocupada aqui com o tempo, mas eu vou tentar falar mais devagar, sim, pode deixar. Quem que pediu? A Carmen. Vou deixar a Carmen. Então, vamos lá. Ainda no capítulo 3, a gente vai ter a orientação de que as ações ofertadas no âmbito do SUAS, elas têm por objetivo o que nós vimos lá no capítulo 1, não é verdade? A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e como base de organização, o território. Percebam como que essa afirmativa está bem linkada lá com o objetivo da LOAS, com os 3 objetivos. Vejam só, se a gente vai proteger a família, a gente está dizendo de proteção social, não é verdade? Se a gente está pensando que isso vai se organizar no território, eu estou dizendo de vigilância socioassistencial, não é assim? Que eu preciso saber, né, quem são essas famílias, onde essas pessoas moram, qual é a quantidade de membros daquela família, se eles acessam renda, tudo isso a gente diz que é o campo de informações, de acesso a informações da vigilância socioassistencial. E o SUAS, ele é integrado pelos entes federados, pelos entes federativos, pelos conselhos de assistência e pelas entidades e organizações de assistência social. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para esse conteúdo. Se cair na prova, quem integra o SUAS, então a gente vai sempre pensar que não é o Estado sozinho, é Estado, União, né, e municípios, no sentido ali dos entes federados, do Pacto Federativo, os conselhos de assistência social, pensando a participação, e as entidades e organizações da assistência social. Então, 3 atores integram o SUAS: os entes federativos, os conselhos e as entidades. Beleza? Então, o SUAS não é integrado só pelas ações estatais, não. Tem um grupo aí, né, que compõe, que integra esse sistema descentralizado e participativo. Beleza, gente? Não esquece desse não, porque às vezes ele fica uma pegadinha para a gente, não é verdade? Nossa, gente, quem que integra mesmo? Como é que é? Então, só a gente lembrar aí. Entes federativos, os conselhos, né, participação social, que sem ela a gente não faz política pública, e as entidades e organizações da assistência. E a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É lá da União, é lá do Ministério que vem as diretrizes, né, de execução, de financiamento e outras direções da política de assistência social. A assistência social, como vocês sabem, né, nós nos organizamos por níveis de proteção. Então, a gente pensa a proteção social básica e a proteção social especial. Nossa, Simone, organiza em sistema, organiza em nível de proteção. Então, é só a gente pensar como se a gente estivesse dizendo assim em camada, sabe? Então, a gente tem um sistema. Ele é grandão, não é assim? E dentro dele, a gente precisa organizar. Quem vai fazer o quê? Quem vai trabalhar com quais situações? Ah, então vamos organizar pensando a condição das famílias que vão nos acessar? Então vamos pensar que a gente está dizendo de proteção social básica, aquela que vai atuar nas potencialidades das famílias, no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, lá no território, com atividades coletivas, com a discussão da defesa de direitos, com ferramentas de vigilância socioassistencial para a gente saber quem está precisando mais, quais as potências daquele território. Mas tem pessoas que já estão numa condição mais elevada de desproteção, e ela precisa de um pouco mais de proteção de Estado. Trabalhar, né, fortalecimento de vínculos já não vai rolar, porque todo dia alguém apanha naquela casa.
todo dia a violência está instaurada na vida daquela família. As relações se estabelecem por meio de violência, né? Violência física, psicológica, é grito, empurrão, é negligência, omissão de cuidados. Então, a proteção social básica já não vai dar conta sozinha de pensar ações no campo de prevenção. Então, essa família, esse indivíduo, ele vai precisar de mais proteção. Então, a gente pensa proteção social especial, que ela vai ali cuidar da reconstrução de vínculos familiares em pessoas, né, em famílias que estão vivenciando situações de violação de direitos. E num grau mais elevado de proteção, aquela proteção integral, por meio do acolhimento institucional, não é verdade? Que também está ali na proteção social especial, ela pode ser de média e de alta complexidade, não é assim? Então, a proteção social básica a gente vai encontrar na unidade pública estatal, no CRAS, e a proteção social especial nós vamos encontrar lá no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, nós vamos encontrar lá no CREAS. Então, a gente tem um sistema, ele vai se organizar por proteção social básica e proteção social especial, e nós temos como se fosse o endereço. Qual é o endereço da proteção social básica? É a unidade CRAS, que ela é uma unidade pública de base municipal, pode ser territorial, ela vai estar localizada em áreas com maiores índices de pobreza, de vulnerabilidade, risco social. Ela vai atuar de forma articulada no território, ela vai olhar para a política de saúde, vai olhar para a política de educação, vai olhar para as lideranças daquele território, para os meninos que fazem um samba ali no final de semana, para a turma que faz o grafite, para a turma que faz um funk, vai buscar a potência desse território no sentido de tentar ampliar a proteção que existe ali naquele território mesmo. E vai promover direito de acesso. Lá dentro a gente vai encontrar serviço, não é verdade? A gente vai encontrar benefício, acesso ao cadastro único. Então, o CRAS é essa unidade pública de proteção social básica. Lá na unidade CREAS, ela pode ser de gestão municipal, estadual ou regional. Uai, mas que estadual ou regional? Sim, porque às vezes um município de pequeno porte, ele não vai carecer ter uma unidade CREAS, dado o contingente populacional. Então, às vezes ele vai consorciar, ele vai fazer uma parceria para que o adolescente, como se fosse lá da minha cidade, Ecoporanga, no Espírito Santo, possa ser atendido em Barra de São Francisco, que é um município maior, então justifica ali a existência de um CREAS, né? Por isso que o CREAS pode ser de base municipal, estadual ou regional, destinado à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos. E aí a gente está dizendo de uma atenção especializada de proteção. O CRAS e o CREAS, como eu disse, são unidades públicas estatais. Essas unidades não devem ser executadas em parceria com nenhuma organização da sociedade civil, elas são principalmente de responsabilidade do Estado. E a formação das equipes de referência sempre vai olhar para o número de famílias e indivíduos referenciados, né? Tem uma equipe mínima, mas é importante, a legislação diz. A equipe mínima é o mínimo, né? A gente tem que olhar para a necessidade do território, para a quantidade de famílias e indivíduos, as modalidades de atendimento. Então, a organização da gestão, né, na LOAS nos orienta aí sobre essas importantes unidades que traduzem o direito de acesso à política de assistência social. Então, no SUAS, na proteção social básica, no CRAS e no CREAS. E ainda, né, tem uma importante ação de acesso e de defesa de direitos, só tomar uma aguinha rapidinho, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. Em 2023, a LOAS foi atualizada por legislação, onde o CAD único ganhou aí uma atenção especial na LOAS, onde ele foi reafirmado, né, como uma importante ferramenta de acesso a direito, uma importante ferramenta de informação e identificação socioeconômica das famílias de baixa renda. Então, só para trazer aqui para vocês que esse conteúdo já está lá na LOAS, né, que as famílias de baixa renda, elas poderão se inscrever no CAD. A inscrição no CAD, ela pode ser obrigatória para acesso a alguns programas sociais, como se fosse um condicionante. Então, acessa desconto na tarifa de luz ou acessa programa Bolsa Família somente quem estiver no CAD único, com cadastro atualizado.
as informações cadastrais, ela pode ser operada, né, pode ser confirmada por meio de um outro cadastro, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é onde mostra um pouco a nossa vida profissional, sabe, a nossa trajetória profissional, se a gente, né, tem carteira assinada, está na Previdência, está recebendo algum auxílio, seguro-desemprego. Os dados do CNIS incluídos no CAD são acessados pelos órgãos gestores do CAD único, essa é a direção, e a sociedade civil pode cooperar com a identificação de pessoas que precisem ser inscritas no CAD. Como que isso acontece, né? Com um olhar de vigilância mesmo, né? Alguém precisa se inscrever no CAD, esse vizinho é um apoio, orienta, vai lá no CRAS, as meninas vão te orientar, a equipe vai te dizer o que fazer, então a sociedade civil coopera, né, com esse olhar cuidadoso e detido das famílias com maior necessidade de acesso. O CAD vai coletar informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, de modo a reduzir a sua invisibilidade, é tornar visível, né, a necessidade daquelas famílias por meio da ação cadastral. E ainda, gente, dentro do capítulo 3, a gente vai ter o funcionamento das entidades e organizações de assistência social. Só trazer para vocês rapidamente que para ser uma entidade de assistência, ela vai depender de uma inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social ou uma inscrição no Conselho de Assistência lá do DF. Só passar aqui rapidamente, queria chamar a atenção de vocês no parágrafo 2º, que cabe ao Conselho Municipal de Assistência e ao Conselho do Distrito Federal fiscalizar as entidades. Então, sempre que a gente pensar em entidade de assistência, organização de assistência social, quem vai cuidar dessa inscrição, quem vai cuidar dessa fiscalização é o Conselho Municipal de Assistência Social. Essas entidades, elas também vão estar orientadas e vão estar definidas pelos critérios de inscrição e de funcionamento. Então, cada município vai olhar para, né, dentro do conselho e vai dizer, olha, para você ser inscrito, você vai apresentar um plano de trabalho, você vai apresentar se você tem recurso, a quantidade de pessoas, você sabe, né, não pode ser trabalhar só com voluntariados, tem que ter contratação de profissionais, né, regularmente pagos para operar a política de assistência social, enfim, só um exemplo aqui para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, isso. As entidades e organizações de assistência, pessoal, ela também precisa contar com a garantia de um financiamento integral pelo Estado. Engraçado, gente, ficou picado aqui, mas eu estou olhando no artigo, que é isso mesmo, né, que aí muda lá a seção. Da próxima, na hora de mandar, Amanda, a gente coloca aí esses mais perto lá das entidades, só para ficar a mesma informação, ficar mais pertinho, né, para não ficar confuso. As entidades e organizações de assistência, pessoal, que elas executam assistência social, elas podem celebrar convênios com o poder público, não é assim? E quando isso acontecer, ela vai ter garantido o financiamento integral. Eu não sei como que é aí na cidade de vocês, mas aqui em BH, por exemplo, que é onde a gente está trabalhando, né, Amanda? Quando a gente pensa o acolhimento institucional, por exemplo, de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, ele é todo executado em formato de parceria com organizações da assistência social. E aí a gente pensa, quanto custa manter determinado cidadão no acolhimento institucional? Custa X. Então, é esse valor que o poder público deve repassar a essa entidade. Então, a ideia desse financiamento integral é para promover, né, uma condição de dignidade ali nos termos do acolhimento, em termos, né, de acolhimento institucional ou de outra oferta. Vamos supor que seja o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, ou um outro serviço executado, ele vai custar tanto, então é esse valor que o poder público tem que repassar. Pensando Simone, ainda, só uma pergunta, vai ficar salvo essa aula em PDF também ou não? sim, vai sim, viu? E a Amanda vai mandar para vocês, tá? Tá bom, muito obrigada. Nada. Joyce, você perguntou a instância coordenadora, é a instância que coordena a política de assistência social?
Ah, sim. A instância coordenadora da política é a União. Sempre que a gente pensar quem vai dar a diretriz da política de assistência social, sempre será o governo federal, sempre será a União. Estados e municípios vão receber essa diretriz e vão atuar nas suas respectivas responsabilidades, e a gente já vai dar uma olhadinha em quais são elas aqui, tá bom? Cada proteção, né, quando a gente pensa o nível de coordenação, gerencialmente sim, Sueli, quando a gente pensa lá na proteção social básica, no pacto de aprimoramento de gestão, esse pacto orienta, né, 2016, 2026, que é importante que a gente tenha instâncias de coordenação local. Por exemplo, se eu opero lá, né, aqui em Belo Horizonte, a gente tem 34 unidades de CRAS. É importante eu saber onde que esse coordenador do CRAS vai conversar, se ele precisar. Então, ele vai conversar lá no departamento, lá na diretoria de proteção social básica. Se for o CREAS, ele vai conversar lá na proteção social especial. Se for algo que abrange os dois, né, nós não sabemos onde que essa família tem que ser acompanhada. Então nós vamos pensar na diretoria de gestão do Sistema Único de Assistência Social. Então a ideia é que em termos de localidade a gente tenha assim uma organização de gestão. Mas quando a gente pensa a coordenação geral da política, a gente está pensando na União, no governo federal, tá bem? Obrigada a você, Joyce. Fiquem à vontade aí, viu, gente? E aí, só voltando aqui, quando a gente pensa a vigilância socioassistencial, a gente viu que ela é um instrumento de proteção, não é assim? Vigilância socioassistencial, pessoal, não é a gente abrir e ter dados só, né? Vamos acessar aqui a planilha, ter informação. Ela é proteção, porque ela vai identificar e prevenir situações de risco e vulnerabilidade social. Então, a vigilância precisa ser capaz de olhar para o Brasil inteiro e saber quantas famílias em situação de extrema pobreza hoje nós temos no Brasil. E tem que ter a capacidade de olhar para Minas Gerais e saber quantas famílias são, em que cidade elas estão. E a capacidade, esse é o mapa de Belo Horizonte, e a capacidade de olhar dentro de Belo Horizonte e saber em qual rua, em qual vila, em qual beco eu encontro maior incidência de vulnerabilidade de desproteção social. Para quê? Para não errar na intervenção. Não adianta eu botar um CRAS aqui na orla da Lagoa da Pampulha, gente, que só tem mansão, se aqui na leste tem guetos de extrema pobreza, tem famílias aqui praticamente entre a rua e na questão da sobrevivência e a moradia precária, compreendem? Então, é essa um pouco a função da vigilância socioassistencial, é a partir de um campo de informação gerar proteção e prevenir situações de risco e vulnerabilidade. As ações das 3 esferas de governo, né, na área da assistência social, Joyce, aqui, olha só, as normas gerais, elas vão caber à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, né, e dos demais, vai caber aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E ainda nesse campo, a gente deixa aqui para vocês as competências dos entes. Eu queria chamar a atenção de vocês só para algumas características bem rápidas, assim. Responsabilidade da União, conceder e manter o BPC, né? O BPC é salutar, é responsabilidade da União. A União também vai ser responsável pela coordenação geral da política de assistência social. Lá no Estado, a gente vai encontrar, dentre outras, né, duas características que eu queria chamar a atenção de vocês, destinar recursos para o financiamento de benefícios eventuais, gente, que quase nenhum Estado faz isso, e se faz de forma muito precária. E ele faz também um apoio técnico, sabe? Ele orienta, se a gente não está sabendo muito bem sobre uma legislação, como aplicar, como fazer CRAS e CREAS conversar, como gerir um acolhimento de forma digna, o Estado, ele precisa estar lá monitorando, assessorando os municípios, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa característica da responsabilidade e competência também dos Estados. Nos municípios, nós vamos encontrar, assim, por isso que a gente está pensando em imersão na prova municipal, que a gente vai encontrar a política acontecendo, né? É como se diz, é aqui que a mágica acontece, né? É a política acontecendo na vida da usuária e do usuário, na vida da família, assim. É o município que vai fazer o serviço, o benefício, o programa e o projeto se tornar concreto, se tornar real na vida de uma família. Mas isso não sozinho. Ele precisa de cofinanciamento, ele precisa de apoio técnico, ele precisa ter diretriz e orientação nacional, não é verdade? Mas, ao fim e ao cabo, são nos municípios que nós vamos encontrar a execução de fato da política de assistência social, ok? Aí a gente deixa aqui para vocês todas as competências para vocês também terem aí como material de consulta para vocês.
O Índice de Gestão Descentralizado, o IGD, que ele foi, assim, de fundamental importância para o desenvolvimento da assistência social nas últimas décadas. Ele é um índice, de fato, né, que varia de 0 a 1, onde 0 o município precisa avançar muito e 1 ele já está aí com ótimos resultados. E quanto mais esse município, quanto mais ele avança, né, o estado e o município, mais recursos eles recebem da União, sabe? Então, os municípios é uma forma dele se esforçar para qualificar a execução, as suas responsabilidades no âmbito da política de assistência social para que ele acesse mais recursos. Acessando mais recursos, ele se aprimora e executa ainda mais. Então, o IGD, né, em linhas gerais, ele tem essa função, assim, de aprimorar, de apoiar financeiramente para a gente ter um aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. É dinheiro mesmo, assim, né, repassado de fundo a fundo para que a gente opere melhor a política nos estados e nos municípios. Ainda pensando, né, como que a gente se organiza e como que a gente atua na assistência social, eu quero chamar a atenção de vocês para aquela diretriz que a gente viu lá, no capítulo 2, que é a participação social. Então, a LOAS, ela dá um destaque para essa função. Ela faz uma separação, inclusive, de recurso. Ela diz, olha, tem um percentual de recurso em regulamento próprio, né, que não está na LOAS, ele vai ser gasto com apoio técnico aos conselhos. Então, a gente tem que capacitar os conselheiros, tem que ter apoio técnico, ele vai chegar na reunião, ele precisa ter lá uma NOB impressa, precisa ter um regimento, ele precisa se deslocar, né, às vezes ele vai participar de uma reunião que é em outro município, às vezes ele vai ficar fora de casa o dia inteiro para exercer a participação social, então ele vai precisar se alimentar, enfim, né, quando a gente pensa o exercício do controle da participação social, a LOAS não só institui a participação, mas ela cria mecanismos e ferramentas para tornar possível essa participação, compreendem? Então eu chamo a atenção de vocês para isso, assim, né, que sem participação social não há execução da assistência, né, não há política de assistência social. E para que essa participação aconteça, fica aí a LOAS, né, fazendo o destaque de que a gente precisa ter recursos, a gente precisa ter essa organização para que as conselheiras e conselheiros tenham condições de exercer essa cidadania, de exercer esse direito de participação. Ainda, né, no campo da participação social, nós vamos encontrar as instâncias deliberativas. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui. Pessoal, não é consultivo, é deliberativo. Que danado é esse deliberativo? É no voto. Delibera financiamento, delibera se vai ter um novo serviço, se vai mudar a tipificação, a LOAS, é uma deliberação. O conselho, ele é deliberativo, ele tem um poder, né, se a gente vai apresentar as contas lá no conselho e os conselheiros estão meio desconfiados daquilo, se eles não aprovam, o município está correndo o risco de não acessar mais recursos do Estado e da União. Então, percebam a importância que a legislação dá às instâncias de participação social, elas são deliberativas, elas são permanentes, e a composição paritária. Que composição paritária é essa? Metade governo, metade sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Trabalhadores, entidades e usuários. E aí, quem são essas instâncias deliberativas? É o Conselho Nacional de Assistência Social, são os conselhos estaduais, os conselhos municipais e o Conselho de Assistência do Distrito Federal. Então, os conselhos são as instâncias deliberativas, são os espaços de controle e participação social no âmbito da assistência social. A gente pode ter movimento social, pode ter fórum, são muito bem-vindos, muito potentes, mas a instância que delibera, que olha para os SUAS e fala, vai ser assim, vai ser assado, vai ser tanto de dinheiro, precisa de mais, é lá nas instâncias, né, nos espaços dos conselhos. Beleza? Não sei se alguém aqui já foi conselheira, conselheiro, se já viveu essa experiência, é uma oportunidade muito singular de defesa da política, os espaços de conselho, sabe? E não raras vezes são os conselhos que seguram ali, né, ações de defesa, assim, na unha da política de assistência social e do seu avanço. Indo para o capítulo 4, a gente está quase acabando, tá? Os benefícios, o serviço. Amanda, quanto tempo que eu tenho, querida? Você só me atualiza, fazendo favor? Olha, a gente já está em 1 hora de. A gente começou às 7h45 com a sua parte.
Você não deu uma hora de aula ainda, tá? Então tá ótimo, tá Beleza. tranquilo, tá bom? Tá bom, querida, obrigada. Não sei quem falou que para eu falar mais devagar. Tá dando, gente? Carmen, tá mais possível? Qualquer coisa você me chama de novo aqui, tá? Ah, então beleza. Ah, você é do conselho, Sueli? Que legal, é uma experiência muito potente, né? A gente aprende muito nesses espaços. Então, vamos lá para o capítulo 4. É ali, né, o direito acontecendo na vida das famílias. Então, pensando, né, os benefícios, os serviços, os programas e os projetos de assistência social, e a gente vai dar uma olhadinha aqui em cada um deles, tá bom? Então, pensando os serviços. Sempre que a gente pensar em serviço, nós vamos pensar em atividades continuadas. Por que que tem que ser continuado? Por exemplo, o serviço especializado em abordagem social, que identifica nos territórios as situações de violação de direitos e de desproteção. É o Serviço Especializado em Abordagem Social, o SEAS, que identifica se tem criança em situação de trabalho infantil, se tem população em situação de rua, se tem pessoa com deficiência vivendo nas ruas, um motivo, e que viabiliza ali o acesso, né, desses usuários a outros direitos, a outros serviços. Por isso, gente, que precisa ser continuado. Então, eu não posso contar com o SEAS hoje e amanhã não tem mais. Hoje tem, amanhã acabou. O serviço, ele é continuado, ele precisa ter essa característica. Lembram lá quando a gente pensou a proteção social? Então, se eu precisar, eu sei que eu tenho com quem contar. Eu sei que eu vou lá no CRAS e tenho uma equipe para poder me atender, me acolher e me orientar. Por isso, ser continuado. Eu não posso passar hoje lá, a placa do CRAS está lá, amanhã já fechou por falta de financiamento, né, ou de RH, enfim. O serviço, ele sempre vai ter o caráter continuado. Os benefícios, né, a gente tem duas formas de execução, né, a gente vai dizer dos benefícios eventuais, que são aquelas provisões temporárias, provisórias, quando a gente diz respeito ali a uma situação inesperada na vida de uma família, nasceu um novo membro, ou infelizmente, né, faleceu um membro, que às vezes era o arrimo da família, então aconteceu um evento que gerou mais desproteção naquela família, que por vezes já estava vivendo um contexto de vulnerabilidade social. Então, naquele evento, essa família pode ser amparada, cuidada e ter mais proteção por meio do acesso a um benefício eventual. E nós temos ali, na assistência, né, um benefício que é continuado, que é o BPC, diferente do benefício eventual, não é assim? O benefício eventual, o nome bem diz, é para um evento, é para uma situação específica que gerou desproteção naquela família, né? E o benefício continuado é o BPC. Os programas de assistência compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos. Vocês lembram quando teve, infelizmente, aquela tragédia em Brumadinho, provocada pela Vale do Rio Doce? Então, ali foram instituídos vários programas de assistência social, pensando qual é o objetivo? Identificar essas famílias, por quanto tempo? Nós precisamos fazer isso em 6 meses, nós vamos abranger todo esse território, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos chegar com a proteção por meio do PAI, fortalecer vínculo, vamos conceder benefício. Olha, em 6 meses, todas essas famílias precisam aqui estar acessando determinado programa, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, nessa abrangência, eles vão acessar esse direito. Então, é uma forma de organização, mas que ela tem data para acabar, sabe? Não é como o serviço, que é uma atividade continuada. Então, eu vou fazer um desenho de um programa, ele vai começar desse jeito, ele vai ter esse objetivo, vai alcançar essas pessoas, vai gastar tanto, e lá na frente eu quero finalizar alcançando esses resultados. Então, essa é a ideia da gente executar programas de assistência social. E aí, os projetos, eles vão dizer respeito a situações de enfrentamento de pobreza. Então, a gente vai pensar em investimento econômico e social em grupos populares. Vamos pensar, por exemplo, uma parceria da unidade CRAS, junto com a turma que faz economia solidária lá no território, né? Tem um pessoal lá que está aprendendo a fazer um artesanato, eles querem organizar lá um acesso à renda, né? Mais patamares de dignidade, uma mobilidade ali no território. Então, quando a gente pensa projetos, a gente vai pensar em situações que contribuem
contribuam em projetos que contribuam para a gente mitigar a desigualdade, para a gente fazer o enfrentamento das situações de pobreza nos territórios. Então, essas são as características, assim, né, dos serviços, benefícios, programas e projetos. O serviço continuado, o benefício, o eventual para aquelas situações atípicas vivenciadas pela família, situações inesperadas, o benefício continuado, o BPC, os programas com tempo e área de abrangência definidos e os projetos olhando para situações de pobreza, de extrema pobreza e pensando em investimentos ali locais, investimentos específicos que contribuam para elevar a dignidade, a melhorar a qualidade de vida, melhorar condições de acesso. Beleza? Vamos seguindo aqui em frente. Então, a gente deixa aqui também algumas informações em relação ao BPC. Como você sabe, né, a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65, né, gente? Não é 60, né? Os concursos são danados para pegar a gente, coloca lá bem no meio da questão, a gente já cansado, né, o tal dos 60 anos, bem que a gente queria, né? Mas é o idoso com 65 anos, ou mais, né, que comprovem não ter meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Só destacar aqui para vocês que quando a gente pensa família, né, para o BPC, a gente está pensando no requerente, que é a pessoa que está solicitando o benefício, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Na assistência social como um todo, quando a gente pensa família, a gente pensa laço de afeto, não é assim? Quem é família? É laço de afeto, laço, pode ser consanguíneo, mas pode ser afetivo também, não é? Para fins do BPC, o BPC faz um recorte. Quem é família? É quem está pedindo, é o companheiro de quem está pedindo, é os pais dessa pessoa, são os pais, né, dessa pessoa, ou a madrasta, o padrasto, aí aqui faz um recorte. E é importante esse recorte, porque às vezes mora um primo lá na casa, né, tem renda, mas não participa ali da proteção daquela pessoa com deficiência. Então, ele não vai ser ali contado, vamos dizer assim, né? A família vai ser composta por essas características aqui, né, por essas pessoas. E aí algumas outras características do BPC. A per capita, como vocês sabem, né, é inferior a 1/4 de salário mínimo. A condição, né, da concessão do benefício à pessoa com deficiência, ela fica, condicionada à avaliação do impedimento, e ela é composta por 2 avaliações, que é a do perito médico, né, e a perícia social. A condição do acolhimento em ILPIs, né, acolhimento institucional, não prejudica o direito de acesso ao BPC. O benefício, ele não pode ser acumulado com nenhum outro, né, da Seguridade Social, pensão, aposentadoria, enfim, né, o BPC é o BPC, né, quem está acessando o BPC é porque não tem direito, não teve acesso, né, oportunidade de ter ali outro direito por meio da Previdência. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produz efeito pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, quando a gente pensa em impedimento de longo prazo, que está aqui, ó, o impedimento de longo prazo, a legislação diz que longo prazo que é esse, são 2 anos, o mínimo de 2 anos. Quem diz? No campo da pessoa com deficiência, o profissional médico especializado. A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz, ela não é considerada para fins de cálculo do BPC, beleza? Seguindo em frente, essa legislação, pessoal, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um pouco sobre ela, ou de trabalhar, né, com esse direito, ela é de 2021, que é o auxílio inclusão, que diz respeito ali à garantia, né, ao direito de acesso de meio salário mínimo para as pessoas com deficiência moderada ou grave que forem ali, né, inseridas no mundo do trabalho e que essa remuneração seja limitada a 2 salários mínimos. Então a gente traz aqui também só como uma informação para vocês de que o auxílio inclusão ele é inserido lá na LOAS. Ele é inserido lá na LOAS a partir de 2021 e nos orienta que as pessoas com deficiência moderada ou grave, elas podem cumular o BPC e acessarem aí, né, desculpa, acumularem o BPC não, acumularem a renda do trabalho, né, com o auxílio inclusão. Não é, gente, para pessoas com deficiência leve, é só deficiência moderada ou grave.
porque isso também pode ser pegadinha lá para a gente na hora de responder as questões. Então, são só as pessoas com essa característica de deficiência moderada ou grave que recebam o BPC. Então, é uma pessoa com deficiência moderada, está recebendo o BPC, foi inserida no mundo do trabalho, ela vai deixar de receber o BPC, mas acessa meio salário mínimo do auxílio inclusão. Rompeu o contrato de trabalho, acabou o contrato de trabalho, sem problemas, ela volta a receber o BPC. Então, né, é um esforço aí, né, de proteção, porque às vezes se ela for inserida no mundo do trabalho e já perde o BPC, às vezes aquele trabalho acaba muito depressa, né, ela vai ter ali como contar com meio salário mínimo de renda. Então, é só compartilhar com vocês, né, essa nova legislação que está lá instituída na LOAS, denominada Auxílio Inclusão. E aí a LOAS também institui 2 importantes serviços que são executados dentro do CRAS e dentro do CREAS. A LOAS institui o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. O PAIF, ele estrutura a proteção social básica, né? Estão vinculados a ele os benefícios, os programas, os demais serviços. Então, o PAIF, ele tem toda uma metodologia própria, né? Que a gente denomina, né, o trabalho social com famílias, né? A forma de acessar essa família, de acolher, de trabalhar numa perspectiva individualizada, ou numa dimensão coletiva, ou as duas, né? Então, o PAIF, ele é aí uma tradução de proteção por meio da execução de um serviço na vida da família. Olha, nós vamos te acompanhar durante um ano, por esse motivo, nós queremos chegar lá na frente, com você acessando o Cade Único, Bolsa Família, acessando outras políticas públicas, topa? Vamos fazer? E para que isso aconteça, você vai ser bem-vindo aqui num grupo de atividade coletiva, para pessoas que estejam aí em condição semelhante à sua, para que você se fortaleça no seu território, na sua comunidade. Enfim, o PAIF, ele é a tradução do direito de assistência social nos territórios vulneráveis lá dentro da unidade do CRAS. O PAEF é o Serviço de Proteção e Atendimento especializado a famílias e indivíduos. Nós vamos encontrar o PAEF lá na unidade CREAS. E esses dois, gente, a legislação orienta que eles são estatais. Por que essa proteção desses dois serviços? Porque eles são estruturantes de proteção no campo da assistência social. O PAEF no fortalecimento e prevenção das situações de risco social e violação de direitos, e o PAEF na reconstrução dos vínculos e do direito à convivência familiar e comunitária. Então, é como se a legislação dissesse assim, ó, organização da sociedade civil, ONG, vocês são importantes, mas PAIF, PAEF, vocês não fazem não. Dá aqui, que aqui é primazia da responsabilidade do Estado. Aí o PAEF nós vamos encontrar lá na Proteção Social Especial, lá na unidade CREAS. Institui Simone, também... Oi, posso intervir sua aula só um minutinho? por favor, fica Sabe à por quê? vontade. Eu quase que semanalmente recebo dúvidas dos alunos com uma questão. Tem uma questão, umas duas questões que algumas bancas fazem, que pega os alunos demais nesse ponto. A diferença do que é estatal do que é estadual. Lembra que você acabou de explicar que o CREAS ele pode ser estadual? E aqui você está falando que o CRAS ele é estatal. Você podia explicar para o pessoal essa diferença? Porque eu recebo a mesma questão de vários alunos. Amanda, eu não entendi por que eu errei. O que é estatal? O que é estadual? Desculpa te interromper, mas eu acho que a gente vai contribuir bastante aqui com o pessoal. Seu som. Desculpa. Ô, gente, essas bancas são muito danadinhas, né? Vê, gente, pegar a gente numas coisas dessa, né? Então, quando a gente pensa, a responsabilidade, né, estatal, a gente está pensando em responsabilidade de Estado. Estado enquanto o quê, né? Que Estado que é esse? Não é o Estado, ente federativo. É o Estado enquanto governo, governança, responsabilidade pública. A gente pensa, o PAIF, ele é estatal, ele é de responsabilidade dos governos, ele é responsabilidade pública, do poder público exclusivamente. E quando a gente pensa lá estadual, aí a gente está pensando nos entes federativos, né? União, estados, municípios e Distrito Federal. E aí a legislação colocou PAIF e PAEF como unidades públicas
estatais, porque ela chama a atenção do poder público, do governo e dos governantes, de que precisa ter dinheiro, precisa ter servidora pública executando, precisa ter horário certinho de atendimento, tem que ser continuado, então tem que pagar um aluguel decente para o PAIF funcionar lá no imóvel digno, né? Tem que ter sala de atendimento com sigilo. Compreendem, assim, que o legislador, ele traz a responsabilidade de Estado, no sentido de responsabilidade do governo, dos governantes, de Estado, enquanto governança e governabilidade, forma de organização mesmo. Quando a gente pensa, né, estadual, a gente está pensando lá nos entes federativos, né, como que a gente organiza administrativamente, né, então, administrativamente a gente se organiza por União, estados e municípios. Tem outros países que se organizam por províncias, né, tem outros países que não rola o esquema do município, né, é ali uma província maior com um estado, enfim. Mas no nosso caso, a gente escolheu se organizar de forma federativa, né, com um pacto com a União, os estados e os municípios. E a responsabilidade estatal é quando a gente diz desse Estado, né? Esse Estado que precisa prover proteção. Esse Estado em termos de governança, de governabilidade, de direito público. É isso, Amanda? É exatamente isso, minha querida. Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui assistindo essa aula agora não vai cair nessas pegadinhas mais. Não cai não, gente. Nós não vamos cair. Essa nós não vamos cair não, né? Essa a gente já está sabendo. E nós vamos, né, cuidar aqui para que todas as outras da LOAS a gente fique bem atento também para a gente não escorregar, né? Porque é uma legislação que a gente, que embora, né, ela seja densa, ela é muito transparente, né? Ela dá o recado mesmo que precisa, né, no campo da assistência. No E aí, caso, já é finalizando. você que destrincha ela para a gente com toda essa beleza, né? Não só o conteúdo da LOAS, mas com todo o conteúdo da assistência social, né? Obrigada, gente. Obrigado. Então, né, só a gente pensando aqui para a gente finalizar, o financiamento da assistência social, nós que somos assistentes sociais, quando a gente fala de financiamento, a gente, como diz minha mãe, a gente até rupia, né? Ai, meu Deus, é fazer conta, é planilha, é contar dinheiro, eu não sei fazer esse negócio, mas é importante, gente, a gente aderir a esse debate do financiamento, no sentido de que sem dinheiro público não há execução pública, não há direito de acesso, não é verdade? Então, às vezes a gente fica tão distante do debate do financiamento, mas ele é salutar para viabilizar a assistência social chegando na vida das famílias, né? E a LOAS, ela traz para a gente uma característica que ela tornou a assistência social muito viva, que ela diz, olha, nós vamos precisar, para executar a assistência social, ter um fundo. Então, tem o Fundo Nacional de Assistência Social, tem o Fundo Estadual, né, os fundos estaduais, desculpa, os fundos municipais, o fundo do Distrito Federal, e todo mundo precisa alocar recursos, colocar dinheiro, é literalmente uma conta bancária, onde, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente vai receber recurso do Fundo Nacional, recurso do Fundo Estadual. Para a gente receber esse recurso, Belo Horizonte, né, Itaúna, as outras cidades mencionadas aqui precisam tirar dinheiro dos seus cofres públicos, de seu orçamento próprio e colocar na assistência social. Então, essa forma de organização e de cofinanciamento chama todo mundo à responsabilidade. A ideia é de quem tem mais pudesse, né, alocar mais, mas hoje não é a realidade. Hoje a gente tem aí os municípios atuando ali com muita veemência na aplicação de recursos, né, tendo em vista a nossa trajetória de alguns anos aí com uma fragilidade, né, um parco e um descontinuado financiamento do campo da assistência social. E aí, gente, quem vai dizer desses recursos, né? Quem vai dizer a quantas andam esses fundos? Quem vai cuidar? Quem vai fiscalizar? São os conselhos de assistência social. Né, os conselhos, eles são responsáveis, eles são guardiões da política de assistência social e de seus recursos. E para a gente ter, né, para a gente acessar esse dinheiro, como que a gente precisa se organizar? A gente tem que ter o famoso CPF, né, o Conselho de Assistência, tem que ter fundo próprio, né, não é só receber dinheiro, eu tenho que ter um fundo para eu também poder aplicar, dizer que a assistência é importante, e um plano. Onde que eu vou aplicar esse recurso? Ah, eu vou investir na proteção social básica, na prevenção. Ah, não, vai ser impossível. Eu preciso investir aqui para a gente identificar a população em situação de
de vida nas ruas. Enfim, é um pouco essa ideia, né? E aqui só um lembrete de que a gente precisa, para acessar recurso, desculpa, gente, para acessar recurso da União, a gente precisa ter recurso próprio. Então, os municípios e os estados, para acessar o recurso lá da União, eles precisam alocar recurso. Então, Minas Gerais, Piauí, precisa colocar dinheiro lá na conta para que a União também faça aí, né, a sua parte, o seu cofinanciamento. E só lembrando também que caberá ao ente federado responsável pela utilização controlar e acompanhar os serviços, programas e projetos, independente das ações do órgão repassador de recurso. Então, não é porque a União passou recurso para o município que a União é que vai fiscalizar. Ela pode? Pode pedir prestação de contas, como acontece, né? Pode pedir e orientar que essa prestação de contas seja lá divulgada de forma transparente no conselho, mas a responsabilidade de cuidar ali é de quem está recebendo, assim. Então, a União está passando para o município o recurso, mas eu é que vou saber, olha, vai ser aplicado na proteção básica, em contratação de servidoras concursadas, nós vamos chamar o pessoal do concurso para a gente poder fortalecer nossa política e vamos dizer que a gente aplicou o recurso nessa e nessa finalidade. E quem vai fiscalizar, né, juntamente com os conselhos? É o Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele vai olhar para a legislação, ele vai olhar para a assistência social e é ele que vai dizer, está no rumo, está no caminho ou não, vamos fazer um termo de ajustamento de conduta, vamos qualificar esse processo. Então, o MP aí, ele zela pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na LOAS. Pessoal, vamos rapidinho responder algumas questões, eu sei que a gente passou o nosso tempo aqui, mas se vocês me permitem, são 5 questões, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, só para a gente poder tentar visitar aí um pouco o conteúdo do que a gente viu até agora. E tem algum ponto, alguma Mônica, dúvida? eu acho que ninguém quer responder questões. Deixa eu ver se eu estou certa ou se eu estou errada. Vamos ver. Quem quer responder questões, gente? Ninguém quer? A gente pode acabar a aula agora? Ah, claro que não. Todo mundo quer responder questões. Fique Então, tranquilo, vamos Simone. botar para quebrar. Rapidinho aqui a gente agiliza, viu? Fica tranquilo. Obrigada, querida. Então, vou ler aqui para a gente. Aí vocês já vão pensando aí, se vocês já quiserem ir colocando no chat a opção que vocês responderiam e a gente vai comentando aqui rapidamente juntas. Acerca dos princípios e diretrizes da assistência social e nos termos da LOAS, a Lei 8742 de 93, informe se é verdadeiro ou falso para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos ver aqui as alternativas, vamos ver o que elas estão dizendo. A assistência social é regida também pela igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se preferência às populações rurais. A segunda. Entre outros, a assistência social rege-se pelo princípio da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. E a última, a organização da assistência social como diretriz, tem como diretriz, né, desculpem, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Aí nós temos essas 5 opções. Qual dessas opções vocês iriam marcar, gente? A Silvia D. Acha que é, já que a Brenda acha que é. Então já vamos aqui responder? É a letra D. E vamos ver por quê? Olha só o que a primeira afirmativa está dizendo para a gente. Ela está quase certa, é assim que as bancas fazem com a gente. Ela é regida pela igualdade de direitos, não é? Lá no SURID, a letra I, a igualdade está certinho. Ela, sem discriminação, não pode discriminar, está correto, né, essa afirmativa. Garantindo-se preferência às populações rurais. É aí que a questão está errada. Não é preferência, é equivalência às populações urbanas e rurais. O que é equivalência? Eu olho para um município que tem 5.000 habitantes, mas preciso olhar para uma metrópole e respeitar suas especificidades e singularidades. Então, é equivaler olhando para as necessidades. Por isso que a resposta certinha é a letra D. Beleza? Então, vamos seguindo em frente aqui. Analise o trecho abaixo extraído da Lei 8742 de 93, a LOAS. Então, vamos lá. A assistência social organiza-se pelos seguintes
tipos de proteção. Proteção social, aí a gente vai completar. Se vocês quiserem, já podem ir completando. Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 2. Proteção social, conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então, a gente vai olhar para as lacunas, olhar ali as palavrinhas, né, da letra A à letra E, e compreender quais que de fato se aplicam aí aos espaços em branco para a gente responder. B, gente, bora lá ver então? Muito bem. E aí eu chamo a atenção de vocês. Proteção social básica, é isso mesmo, é a prevenção, né, de vulnerabilidades e o desenvolvimento de potencialidades e aquisições. A proteção especial, não é verdade? Ela vai dizer do conjunto de serviços pensando a reconstrução dos vínculos familiares. Então, sempre que a gente pensa proteção básica, a gente pensa prevenção, potencialidade, a proteção especial, a reconstrução dos vínculos. Seguindo aqui em frente, dentre os pressupostos definidos pela Lei Federal 8742, é impertinente afirmar. Gente, olha essa palavra, impertinente, que dia que a gente vai encontrar essa palavra, a não ser num negócio de concurso? Então, vamos lá. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no CRAS e no CREAS, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social. B. O CRAS é a unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. C. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal ou social. D. As instalações dos CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupos e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. E a última, o CAD único é um registro público eletrônico que tem como finalidade coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. Qual que vocês acham, gente? Tem letra A, tem letra E, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais opções. Então, vamos lá. Quem respondeu a letra A ou a letra E, se puder, pode só dizer por que que respondeu, fazendo favor? Que aí a gente pensa juntas, tá? Se vocês puderem. A resposta correta, gente, é a letra C. A letra C, por que que ela está incorreta? Porque o CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal. Está aqui, ó. Municipal, estadual ou regional. Lembram que a gente falou isso um pouquinho antes? Que o CREAS, diferente do CRAS, que sempre vai ser municipal, de base territorial, o CREAS pode ser estadual ou regional, devido à especificidade, né? Às vezes é um município de pequeno porte. Eu não sei se quem colocou a letra E foi pensando na informação do registro público eletrônico. E por que eletrônico? Porque ele é numa plataforma, né? Ele é virtual, então ele está correto, né? A letra E está correta. E a proteção social básica e especial, elas serão ofertadas principalmente no CRAS e no CREAS, e pelas entidades sem fins lucrativos. São sim, porque a proteção social básica e a especial, a gente vai encontrar elas acontecendo lá no CRAS, lá no CREAS, mas a gente pode ter, por exemplo, uma entidade que faz o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que oferta um benefício, que executa um programa. O que que as entidades não vão executar? Elas não vão executar PAIF e PAEF, mas elas podem sim participar. Lembram que elas integram a assistência social, elas integram o SUAS, os entes federativos, não é assim? Os conselhos e as entidades.
Então, elas integram, então elas fazem sim proteção social básica e proteção social especial. Era mais ou menos por isso que aí marcou a letra A? Impertinente, né, antipatia desse impertinente, né? Ah, sim, é sem fins lucrativos. Sempre será sem fins lucrativos, viu, gente? Uma entidade sempre será sem fins lucrativos. É um pressuposto, né, de ser uma organização da sociedade civil, uma entidade de assistência social. É a penúltima, viu? Conforme disposto na LOAS, a Política Nacional de Assistência Social se rege pelos seguintes princípios democráticos, exceto, então, são esses princípios menos um deles. Vamos descobrir qual que é? Letra A, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. B, universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. C, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. D, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. E a última, supremacia das exigências de rentabilidade econômica sobre o atendimento às necessidades sociais. Essa, gente, não é simples, gente. Vamos lá? É a letra, se essa é um final de prova, a gente já está cansado, né? Olha que eles fizeram, assim, eles só trocaram, né? Inverteram a afirmativa. De fato, é uma supremacia, mas é a supremacia das necessidades sociais sobre a exigência de rentabilidade econômica. Aqui, quem elaborou trocou, falou, não, primeiro nós vamos olhar a renda, e depois nós vamos olhar a necessidade. E a legislação diz que não é assim. Primeiro, nós olhamos a necessidade, depois nós compomos a renda, inclusive como um fator aí de ampliação de proteção, se essa família não acessar nenhuma renda, por exemplo. Beleza? Tadinha, tá cansada, né, Silvia? A Maria José teve dúvida, Maria José, nessa? Se você quiser colocar aqui, a gente olha junto, tá? Então, a última. Sobre a política de assistência social, conforme previsto na LOAS, associe as colunas. 1. Serviços socioassistenciais. 2. Programas de assistência social. 3. Projetos de enfrentamento da pobreza. Então, ó, primeiro parênteses, compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. São atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na LOAS. Compreendem a instituição de investimento econômico social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, preservação do meio ambiente e a sua organização social. A sequência correta, de cima para baixo, então nós vamos olhar qual que é serviço, qual que é programa, qual que é projeto. Vocês marcaram? Ah, Maria José, vamos ver aqui. Essa é a letra C. E vamos dar uma olhadinha por quê? Quando a gente pensa, né, esse 2 aqui, a gente está pensando o programa, não é verdade? Oh, desculpa, gente. E por que que, de fato, a primeira é um programa, né? A afirmativa é de um programa. Porque a ação integrada, ela tem um objetivo, tempo e área de abrangência definidos. Lembram que a gente compartilhou essa informação? O programa vai se caracterizar por isso. Ele vai ter um foco de pessoas, ele vai ter um objetivo, ele quer chegar nesse resultado, ele vai acontecer por esse período de tempo. Então, isso caracteriza, de fato, um programa. O que caracteriza um serviço? Ele tem que ser continuado, ele tem que visar a melhoria da qualidade de vida da população.
E o projeto? Né? O que caracteriza um projeto? Ele vai fazer ações de investimento econômico social para pensar e para atuar no enfrentamento à desigualdade social, no enfrentamento às situações de pobreza e extrema pobreza. Por isso que é o subsídio financeiro e técnico, iniciativas que pensam em capacidade produtiva e melhoria das condições de subsistência, elevação dos padrões de qualidade de vida. Então, por isso que a afirmativa correta é a letra C. A primeira são programas, a segunda são serviços e a terceira afirmativa são os projetos. Beleza? Pessoal, então é esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Quero agradecer novamente, Amanda, você pela oportunidade, gente. Tem 4 meses que eu estou em casa, aqui quietinho, cuidando do Gabriel, meu bebê, e estar aqui com vocês, assim, me trouxe um renovo, sabe? Como mulher, como profissional, assim, então eu estou me sentindo, assim, muito honrada, sabe? Muito feliz de estar aqui. Eu espero verdadeiramente ter podido contribuir um pouquinho com vocês aí no percurso de estudo e de conhecimento de vocês, e desejo muito honestamente que vocês alcancem os projetos de vocês e contribuam para mais justiça social, para que mais pessoas também alcancem seus projetos de vida, viu? Um abraço. Simone, eu só posso dizer que nós precisamos muito de você para poder compreender a assistência social, para que a gente possa não somente acertar questões na hora da prova, mas entender a magnitude dessa política e o alcance que essa política tem no dia a dia dos nossos usuários. Eu não sei aqui quantos colegas trabalham na assistência social ou irão trabalhar. Eu tenho a honra de executar essa política todos os dias. Eu costumo dizer que lá eu estou, lá eu quero ficar, e as suas contribuições, elas são, assim, maravilhosas, e eu aprendo todos os dias quando eu ouço você. Hoje eu já aprendi outras coisas aqui que eu não sabia, me atentei para alguns pontos aqui, eu falei, gente, olha isso aqui mesmo. Muito bom, Simone, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, olha, 80 pessoas até esse horário, escutando você, até esse momento, isso é muito, muito importante, viu? E, gente, a Simone é professora dos conteúdos da assistência social no nosso curso completo. E a gente sabe lá na plataforma o quanto que o pessoal, de vez em quando eu tiro um print e mando para ela, olha os elogios aqui, porque tipificação, NOB, PNAS, tudo, né, é com a Simone. Simone e Mariana, né, colega também nossa lá, a Mari também, super simpática, super domina esse conteúdo também como ninguém, como, na verdade, como a Simone. Pessoal, olha só, obrigada, Simone, mais uma vez, tá bom? E a gente segue aí a nossa imersão, focada em concurso de prefeitura. Amanhã nós estaremos com a professora Tanani Reis, que é uma outra querida, nível Simone, para tratar dos conteúdos do serviço social. E é isso, a Prova S só tem professor top, por isso que eu falo com vocês que eu tenho o Instagram da Prova S, mas eu não ouso administrar todos os conteúdos, afinal de contas, cada um domina a sua área, ninguém faz nada sozinho. Então, cada professor domina o seu conteúdo e repassa aquilo que sabe, focado em concurso público, tá bom? Olha, eu vou abrir o grupo lá para vocês poderem trocar com a gente como foi essa oportunidade de estar aqui com a Simone. Depois eu vou mandar para ela os prints também do feedback de vocês, tá bom? Comenta lá pra gente. E, Simone, boa noite, bom descanso, vai lá dar atenção pro Gabriel. E, assim, eu imagino como foi para você estruturar aí a sua rede de apoio para você poder tirar essas 2 horas com a gente aqui. E agradece aí todo mundo que pôde também partilhar esse momento com a gente e dividir essa obrigação com você aí, tá bom? Agradece todo mundo aí também, viu? Um grande beijo. Tchau, pessoal. A gente se encontra amanhã às 9h30 com a professora Tanani Reis, tá bom? Até mais. Tchau.